Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos resolver mais um problema de geometria. Temos no quadro um triângulo ABC, em que o segmento BD tem medida igual a 2, o segmento DC tem medida igual a 4. A gente quer saber qual é o valor máximo desta altura. A gente tem uma quantidade infinita de triângulos que a gente pode formar com essas características, em que aqui é uma bissetriz. O segmento AD é uma bissetriz. A gente pode fazer esse vértice mudar de posição e, portanto, esse H aqui também muda de posição e essa altura também aqui muda de medida, né? Perceba que isso aqui é uma bissetriz, né? O segmento AD é uma bissetriz, só que esses ângulos daqui, claramente eles podem variar. De todos os infinitos triângulos com essas características, qual é aquele que tem esta altura máxima? Bom, nós vamos fazer esse exercício em dois casos, né? Porque esta altura daqui, ó, com certeza ela tem que estar à esquerda do segmento AD. E por que isso? Porque nós já vimos num exercício anterior que a bissetriz ela está sempre entre a altura e a mediana de um triângulo. Como aqui vale 2 e aqui vale 4, então com certeza a mediana, né? Aqui, tá? Esse ponto médio está à direita do ponto D. Então, a altura ela tem que estar à esquerda desta bissetriz. Mas, como esse ponto A ele varia, a gente pode ter um triângulo obtusângulo, e daí essa altura cai fora desse triângulo. Esse H ele fica sobre esta reta, só que ele fica aqui do lado de fora. Então, a gente tem que analisar essas possibilidades, né? Vamos primeiro analisar o caso do triângulo ser obtusângulo, que é esse daqui. Então, nós temos uma altura por fora. Perceba aqui a bissetriz, né? E perceba aqui segmento de medida 2, segmento de medida 4. Bom, pelo teorema da bissetriz interna, a gente pode dizer que se esse tamanho daqui vale x, esse aqui tem que valer 2x, justamente porque esse daqui é a metade desse. Pelo teorema da bissetriz interna, esse segmento está para esse, assim como esse está para esse. Como esse é a metade desse, então esse segmento aqui tem que ser a metade daquele. Teorema da bissetriz interna. Então, coloquei aqui x, coloquei aqui 2x. Eu vou dizer que esse tamanho aqui ó, tem medida igual a A. E nós vamos observar dois triângulos retângulos. A gente vai observar esse pequeno triângulo retângulo daqui e esse triângulo retângulo maior que se formou, o triângulo AHC. Então, aplicando o teorema de Pitágoras neste triângulo, nós teremos que x ao quadrado é igual a h ao quadrado mais a ao quadrado. Agora, aplicando o teorema de Pitágoras no triângulo AHC, então a hipotenusa vale 2x, então ficamos com 4x ao quadrado igual a h ao quadrado mais a mais 6 ao quadrado. Esse cateto aqui vai valer A mais 6. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar esse x ao quadrado e vou trocar ele aqui. Vamos obter 4 vezes h ao quadrado mais o a ao quadrado é igual a h ao quadrado mais a mais 6 ao quadrado. Então, desenvolvendo esta parte, obtemos 4h ao quadrado mais 4a ao quadrado igual a h ao quadrado. Desenvolvendo essa parte, temos a ao quadrado mais 12 vezes a mais 36. Então, eu vou isolar o h. Eu vou passar esse h ao quadrado para o lado esquerdo. Vai ficar 4h ao quadrado menos h ao quadrado dá 3h ao quadrado. E vou passar o 4a ao quadrado para o lado direito. Obtemos a ao quadrado menos 4a ao quadrado dá menos 3a ao quadrado. O que sobrou do lado direito é o 12a e também o 36. Então, a gente pode pegar essa expressão e dividir por 3. Vamos obter h ao quadrado igual a menos a ao quadrado mais 4 vezes a mais 12. Então, obtemos uma função, a gente poderia dizer assim, uma função que depende, ó, cuja incógnita, cuja variável é o a.
né? E a gente quer o h máximo. Então, como isso aqui é uma função do segundo grau, a gente pode chamar isso aqui de y. A gente pode pensar numa função do segundo grau, em que a incógnita vale o a. Então, a gente vai fazer o esboço do gráfico dessa função. Perceba que a gente pode descobrir quem é o discriminante, né? Vamos chamar de delta o discriminante desta função do segundo grau. Vai ser 16 menos 4 vezes o menos 1 vezes o 12. Ou seja, 16 mais 48 dá 64. Então, esse é o discriminante. E quais seriam as raízes? As raízes seriam, né, a gente coloca assim, né? A igual é menos b mais ou menos raiz de delta dividido por 2a, ou seja, menos 4, mais ou menos a raiz quadrada de 64, que é 8, dividido por 2 vezes menos 1, ou seja, menos 2. Bom, daqui a gente tira as duas raízes, vai ficar 4 dividido por menos 2 dá menos 2, e menos 12 dividido por menos 2 dá 6. Então, essas são as duas raízes. Então, vamos fazer o esboço do gráfico dessa função na variável a. Então, vou fazer aqui o eixo y, e aqui, no caso, seria o eixo a. Aqui seria o eixo y, e aqui o eixo a. Bom, as raízes são menos 2 e 6, então eu coloco menos 2 aqui, e coloco 6 mais ou menos nessa posição. Perceba que é uma parábola com concavidade voltada para baixo, porque temos esse sinal negativo multiplicando a ao quadrado. Então, o esboço seria mais ou menos isso aqui, ó, né? Agora, para a gente descobrir o valor máximo, a gente tem que pegar o ponto médio aqui das raízes, né? Desse segmento aqui formado pelos extremos, que são as raízes. Então, a gente faz 6 mais menos 2 dá 4, 4 dividido por 2 dá 2. É bem o ponto médio das raízes. E daí, lá em cima vai dar o valor máximo para o y. Se a gente colocar no lugar do 2, aqui, ó, o valor para o a, a gente descobre o y máximo. Então, o y vai ser o quê? O y máximo, a gente pode colocar assim, ó, y máximo vai ser igual a menos 4, né? Porque menos o 2 ao quadrado dá menos 4, mais 4 vezes 2 dá 8, mais 12. Ou seja, vai ficar 16. Então, o y máximo vale 16, mas a gente não quer saber o y máximo, a gente quer saber o h máximo. Só que o h ao quadrado vale y, né? Então, o h máximo, ele vale a raiz quadrada de 16, ou seja, 4. Isso no caso em que o triângulo ele é obtusângulo, né? Em que a altura fica por fora. Agora a gente teria que analisar o caso em que o triângulo é acutângulo ou retângulo, em que a altura fica por dentro. Então, nesse caso aqui, em que a altura está no interior, ou seja, o triângulo ele é acutângulo, eu fiz essas continhas aqui, ó, perceba que o a ele tem que ser menor do que 2, né? A gente poderia até colocar aqui menor ou igual a 2, e daí a gente tem esse segmento que é o a, e aqui 2 menos a. Daí a gente aplica o teorema de Pitágoras para esse triângulo, e aplicamos o teorema de Pitágoras para esse triângulo. Daí a gente vai chegar, ó, numa equação do segundo grau desse tipo aqui, né? Usando a mesma estratégia que nós usamos anteriormente. Só que como o a ele é menor do que 2, a parábola é só essa parte aqui, ó, que a gente quer. A gente só quer essa parte da parábola, porque o a ele vale um valor que é menor do que 2. Né? E quando o a vale 2, exatamente igual a 2, portanto, então nós vamos ter que o y vale 12. E quando o y vale 12, o que a gente vai ter? A gente vai ter que o h vale 2 raiz de 3, porque o y é o h ao quadrado. Então a gente extrai a raiz quadrada do 12, chega que h vale 2 raiz de 3, que é justamente o caso em que esse triângulo daqui é um triângulo retângulo. Ou seja, você vai aproximando o h, vai colocando ele bem próximo do b, então o h ele se torna o x, ou seja, você tem um triângulo retângulo em que um cateto vale o x, que seria o h, o outro cateto vale 6, e a hipotenusa vale 2x. Eu até coloquei aqui, ó, 2 raiz de 3 ao quadrado, né, que vai ser o valor do x, que vai ser o valor do h, portanto, mais o 6 ao quadrado, vai ser igual a 2 vezes 2 raiz de 3 ao quadrado. Né? Isso aqui é só uma verificação que, de fato, o triângulo ele é retângulo. É o triângulo que a gente vai obter. Mas como o 4 do caso anterior ele é maior do que 2 raiz de 3, então a altura máxima que a gente está procurando é justamente o valor 4. E agora a gente vai tentar resolver esse exercício usando apenas uma estratégia geométrica
que é usar a ideia do lugar geométrico do círculo de Apolônio. Né? A gente sabe o seguinte, né? Que esse segmento AC ele foi dado. Aqui vale 2 e aqui vale 4. Então nós estamos procurando pontos do plano, né? Vou chamar esse ponto aqui de ponto X, de modo que se a gente ligar o ponto X até os pontos A, B e C, nós vamos ter aqui, né, uma bissetriz. Né? Então qual é esse conjunto de pontos do plano com essa característica? É o círculo de Apolônio. Se você pega qualquer ponto desse círculo e você liga esse ponto até os pontos A, B e C, isso daqui ó, vai ser bissetriz, que é o caso que está aqui. Ó. Isso aqui é uma bissetriz. Mas como que a gente faz esta construção? Bom, eu não vou dar todos os detalhes nesse momento. Num outro vídeo a gente vai dar os detalhes precisos do círculo de Apolônio. Mas nota aqui nós temos uma medida 2, aqui temos uma medida 4. Eu simplesmente vou falar para vocês como que a gente faz para construir este círculo. Bom, nota aqui, o ponto B, ele divide o segmento AC nessa razão de 2 para 1. 2 sobre 4, 1 sobre 2, 4 sobre 2 dá 2. Né? Então, o ponto B, ele divide internamente o segmento AC nessa razão de 2 para 1. O que a gente precisa fazer é simplesmente encontrar um ponto D externo ao segmento AC, que também vai dividir o segmento AC nessa razão de 2 para 1. A gente sabe que BA sobre BC, isso vale 2 dividido por 4, isso vale 1 sobre 2. A gente quer descobrir um ponto D que vai também dividir o segmento nessa mesma razão, ou seja, DA sobre o DC, DA sobre DC também vale 1 sobre 2. Ou seja, a gente vai ter que pegar essa medida aqui, que eu posso chamar de x. X dividido por x mais 6 tem que ser igual a 1 sobre 2. Se você fizer essa continha aqui, você vai descobrir que o x vale 6, né? Porque 6 dividido por 12 dá 1 sobre 2. Então, a gente tem que pegar aqui ó, uma distância igual a 6. Daqui até aqui vale 6. Eu vou colocar aqui o número 6. Ó. Daqui até aqui a gente tem uma medida 6. Mas como a gente quer saber uma altura máxima, que ponto aqui que a gente vai escolher sobre esse círculo? Bom, tem que ser bem lá o ápice, né? Do círculo, tem que ser esse ponto aqui. Você pega o centro desta circunferência. Então, a circunferência, ela tem um diâmetro que é igual a esses dois pontos. Ó. É os pontos pelos quais eu fiz a divisão do segmento AC nessa razão de 2 para 1. E para eu descobrir aquele ápice, para eu pegar a altura máxima, o que eu faço? Eu simplesmente pego o centro desse círculo, né? O centro desse semicírculo. Aqui vai ser... daqui até aqui, né, vale 6 mais 2, 8. Ou seja, o raio desse semicírculo vale 4. Aqui vale 4 e aqui vale 2. Então, como o raio desse semicírculo vale 4, então essa distância aqui vale 4, que era justamente aquilo que a gente queria, né? Descobrir a altura máxima. E essa, portanto, é a nossa resposta, trabalhando apenas com essa ideia geométrica, né, do círculo de Apolônio.